Quesada, tem alguma informação? O Corinthians começa a semana nessa articulação, tanto do remarcação da reunião para a votação do impeachment do presidente Augusto Melo, como da notificação do pedido de destituição feito pelo presidente para destituir o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior. Durante essa semana houve 2 reuniões, que não eram reuniões formais, portanto não marcadas publicamente, mas essa semana precisam ser marcadas tanto no Conselho de Ética para notificar o Romeu Tuma Júnior, como o presidente Romeu Tuma Júnior pretende marcar a finalização da reunião daquele dia 20 de janeiro. E essa incerteza, craque Neto, provoca uma estagnação na condução do futebol, né? Porque reforços que poderiam chegar eventualmente nessa janela, o presidente está preocupado em se manter no cargo. Então isso também atrapalha diretamente o futebol. Seria muito legal que nesse mês, ou seja, nos próximos 10, 15 dias, se definisse de uma vez por todas se o Augusto fica ou se o Augusto não fica no Corinthians, né? Para o bem do Corinthians. Gozado, né? Como as pessoas querem tanto que o Augusto saia, né? O cara faz os melhores contratos, o cara manteve todo mundo. O que a renovação de transferência fez é um absurdo e ninguém falou nada. Ninguém fez questão de nada, todo mundo se abraçando, todo mundo se beijando, todo mundo fazendo as coisas. Num pior momento político da história do Corinthians, vem o presidente do conselho, vem toda a oposição, né? Porque eles são muito fortes. E aí, para arrebentar mais pro Corinthians, quem que fez a coisa mais legal nos últimos tempos do Corinthians? A Gaviões da Fiel e todas as torcidas arrecadando mais de 43 milhões para pagar uma dívida do André Sanches, para pagar a dívida da renovação e transparência, para pagar a dívida que eles fizeram, que eles não pagaram 1 centavo sequer nos 10 anos de Arena. 10 anos, nunca pagaram 1 centavo. Quem que paga? A torcida. A torcida que paga, a Gaviões que faz, é o presidente da Gaviões, é os torcedores, 43 milhões. Eles, para perder 43 milhões, sabe o que a renovação e transparência fez? Na compra do Ramiro, que não tinha dinheiro nenhum, ele veio de graça. Veio uma multa agora de 43 milhões. O dinheiro sacrificado pelos torcedores do mundo inteiro deu 43 milhões. Só o do Ramiro, que ele veio de graça, se transformou em 43 milhões. Ninguém deu impeachment. Ninguém fez nada. Todo mundo fez uma barbaridade com o Corinthians. Essas pessoas que dirigiram o Corinthians durante anos, durante mais de 20 anos, eles usufruíram do Corinthians de um jeito tão medonho, tão sanguinário, uma coisa tão horrorosa, que o Corinthians, mesmo ganhando 5 jogos, 8 jogos, tá no buraco, em termos financeiros. E ainda fica com Memphis Depay, tem o Alberto, trouxe Carrilho, trouxe Coronado, que é um absurdo pagar 2 milhões para esse cara, trouxe Hugo, manteve o Romero, trouxe Thales Magno. Olha só, fez agora a maior patrocínio de todos os tempos, junto com a Rede Globo e com a Liga Forte. Já perdeu um patrocinador de bet, aí veio outro maior ainda, aí tem outro. Não, mas eles querem destruir. E outra coisa, se o Augusto fez alguma coisa errada, tem que, eu ia falar até um palavrão, tem que tomar atitude. Mas alguém vê o São Paulo, que deve 1 bilhão? Alguém sabe por que o São Paulo deve 1 bilhão? Alguém sabe por que o Flamengo agora deve 400 milhões? Alguém sabe por que o Palmeiras ficou na berlinda durante muito tempo? Alguém sabe que o Internacional não pagou o jogador do Wesley que veio do Cruzeiro? Alguém sabe o que aconteceu com o Bahia antes de vir a SAF? Alguém sabe o que aconteceu com o Grêmio antes de vir, né, todos os patrocinadores? Mas o Corinthians, alguém sabe quem é o presidente do conselho de qualquer time do futebol brasileiro? Ninguém sabe. Do Corinthians, os caras dão entrevista toda hora e acham que são poderosos, porque eles querem aparecer. O ego deles é tão grande, a vaidade deles é tão grande, que eles arrebentam o Corinthians. Eles destroem um clube como o Corinthians, que num jogo contra o Noroeste leva 43 mil pessoas. Que um time que estava ano passado para cair para a segunda divisão fez um esforço tremendo para fazer tudo isso. Aí quando vem um presidente que me parece que a farra acabou, que fez um monte de coisa errada. Vamos lá, qual é a imprensa? A imprensa escrita, a imprensa falada, qualquer televisão, qualquer blogueiro, qualquer cara de YouTube. Por que vocês não falam do amador do tempo da renovação e transparência? Por que vocês não falam de todos os jogadores que o Duílio
vendeu antes de sair como presidente? Por que vocês não falam da negociação do Yuri Alberto, que ninguém sabe quanto foi, quanto é, quanto que ficou, quanto foi, quanto custou cada jogador? Ninguém fala absolutamente nada sobre isso. Todo mundo, quando o Renato Augusto saiu do Corinthians, meteram o pau. Quando o Gil saiu, quando os caras... Cadê os caras? Aonde eles estão jogando? Quem está jogando? Rodrigo Garro, que é o baita do jogador. Memphis que veio. Olha o Carrilho, que craque que é. Cara, então, o Corinthians não tem dinheiro para pagar. O Corinthians fica num mês, no outro mês ele não tem dinheiro para pagar. O Corinthians não tem dinheiro para pagar água. Não tem mesmo. Sabe por que não tem? Porque contrataram o Léo Príncipe, que era um jogador que veio para fazer teste. Ele ficou 5 anos. Pegou 3 milhões e 200 mil reais do André Cury, virou 9 milhões. Venderam o Jusilei, que 50% era do J. Malucelli, eles ficaram com 100%, apropriaram o dinheiro, ficou 33 milhões. A dívida de todos os jogadores que passaram por aí, só vocês olharem para quantos empresários o Corinthians deve. Vamos lá, todos os empresários que o Corinthians deve, quem fez as negociações? Todos foram feitos pela renovação de propriedade. E tudo que o Augusto fizer e que não estiver certo, tem que ser colocado. Mas essa frequência de querer tirar o presidente a todo custo, de uma forma, e dar entrevista para todo mundo. Presidente de conselho que fica dando entrevista é porque só quer aparecer. Que, por sinal, já teve problemas em outras administrações, mas em muitas administrações.